Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero saudar os meus amados irmãos e ouvintes com a doce paz do Senhor Jesus, desejando a todos uma excelente e abençoada noite de sexta-feira, dia 8 de agosto. Estamos juntinhos, ao vivo, como vive o Senhor nosso Deus, para mais uma live de explicação sobre o novo propósito de oração. E eu já quero agradecer ao Senhor Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Irmã Elaine, que Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Eu já quero dar início a esta live com uma breve oração em nome do Senhor Jesus. Por gentileza, se possível, encurva a sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Querido Deus, é no nome do Senhor Jesus que eu adentro a tua presença na noite deste dia, engrandecendo ao Senhor pela oportunidade concedida a mim, a meus irmãos e a minhas irmãs, através do fôlego de vida. Peço, grande e eterno Deus, que o Senhor nos perdoa, meu Deus, os nossos pecados, aqueles que temos cometidos por palavras, pensamentos, obras e gestos. Somos dependentes da tua misericórdia. Pai, através do teu Santo Espírito, estarei eu, Pai, introduzindo a sua palavra aos corações daquelas pessoas que o Senhor as despertou para entrar nesta live na noite deste dia, aonde eu estarei explicando, meu Deus, acerca do novo propósito de oração, de jejum, aonde estaremos dando início, com a sua permissão, no próximo domingo, dia 10. Pai, eu creio que o Senhor há de falar conosco, há de revelar, ó Pai, o oculto e o escondido, e trazendo a resposta, ó Deus, sobre a vida de cada um que precisa, no nome do Senhor Jesus. Seja conosco, abençoa cada lar, abençoa cada família, que o Senhor, meu Deus, estenda suas mãos poderosas, livrando, guardando e protegendo. Assim eu oro, agradecido, em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, eu quero já, na noite deste dia, como eu já havia comunicado a vocês, trazer a vocês a explicação do novo propósito a qual nós vamos estar dando início diante do Senhor nosso Deus no período de 14 dias de oração e de jejum, porque o tema a qual o Espírito do Senhor Deus colocou em meu coração nos leva não somente orar, mas também jejuar, porque nós vamos adentrar em áreas que só com jejum e oração que nós vamos obter respostas. Então eu já quero também saudar a irmã Janaína, com a graça e a paz do Senhor. Deus abençoe, uma boa noite. Deus abençoe poderosamente
a minha esposa, a Jur Maia Souza. Que o Senhor te abençoe e te guarde a cada dia mais. Meus irmãos, são 21 horas com mais 48 minutos. Nós vamos ler duas passagens bíblicas que nos traz a base para este propósito. E o tema desse propósito é rompendo com as correntes do passado. Você sabia que no mundo espiritual há uma ligação muito grande com pessoas que se alimentam e vivem presa ao passado e não consegue prosseguir, não consegue caminhar, não consegue concretizar os seus sonhos, os seus projetos, os seus ideais, porque estão presas ao passado, pessoas se alimentando do passado. E dentro desse propósito, a qual, com a permissão do Senhor, repito, vamos dar início no próximo domingo, dia 10 às 21 horas, nós vamos tratar sobre isto, tá? Rompendo com as correntes do passado. Irmã Mara, Deus abençoe a senhora, Deus lhe abençoe poderosamente, juntamente com seu esposo, irmão Roberto, e toda a sua família. Tenha uma excelente e abençoada noite e receba a graça e a paz do Senhor Jesus. Confesso que eu já estava com saudade de todos vocês, mas o Senhor Deus aqui nos conduziu mais a essa oportunidade. Vamos para o texto bíblico na noite deste dia. Se você quiser acompanhar comigo, fica à vontade. Nós vamos ler primeiro livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, e os versículos de número 18 e o versículo 19. Depois, parafraseando o texto, nós vamos ler aos Filipenses, capítulo de número 3 e versículo de número 13. Deus abençoe a irmã Michele, Deus abençoe o seu lar e toda a sua família. Tenha uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Vamos para o texto. Isaías capítulo 43, versículo de número 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e o rio no asmo. No decorrer do propósito, tá, eu vou estar explicando esses dois versículos a vocês, mas eu estou lendo porque é o versículo que eu estou usando como base para esse novo propósito. Eu quero também já compartilhar com vocês, tá? Meu amigo, irmão, o Anderson Sena, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e te dê força e te fortaleça a cada dia mais. A graça e a paz do Senhor Jesus, meu amigo. Aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13, Paulo fala assim aos nossos corações através dessa passagem bíblica. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que há alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha que coisa linda. Olha o conselho de Paulo. Ele diz, uma coisa eu faço. E o que é? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Aí ele continua nos ensinando no versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção e quero convidar você para colocar na sua agenda, se você
puder e for adentrar comigo nesse propósito, repito que vai ter uma durabilidade de 14 dias, começando no dia 10 de agosto, onde nós vamos estar orando por 14 tópicos. Tópicos é esse, aonde estaremos orando, jejuando e clamando ao Senhor. Por falar em jejum, tá? Já anota aí. Amanhã, sábado, dia 9 de agosto, às 0 horas, ou a hora que você for dormir após a sua última refeição, você que vai estar comigo nesse propósito, você já faz aí a abertura do jejum. Por quê, pastor? Porque o seu jejum você vai abrir às 0 horas, que vai ser já no domingo. E aí você vai apresentar ao Senhor o seu jejum em prol desse propósito. Falando, Senhor, eu estou abrindo esse propósito do santo jejum em prol do propósito de oração que eu estou fazendo durante 14 dias, com o tema Rompendo com as Correntes do Passado. E aí você vai abrir o seu jejum até o horário que você determinar ou apresentar diante do Senhor Deus. Melhor dizendo, até o horário que você apresentar, não determinar, apresentar ao Senhor nosso Deus. Amém? Prestai atenção. Eu quero explicar simbolicamente o que é corrente na Bíblia Sagrada. Vamos lá. As correntes do passado representam tudo aquilo que prende a mente, o coração. E eu vou te dar alguns exemplos. Irmã Lucilda, Deus abençoe. A paz do Senhor, boa noite. Eu vou te dar alguns exemplos. Exemplo como traumas, mágoas, erros cometidos, injustiças, injustiças sofridas, lembranças que nos paralisam. Isso é muito importante, tá? Eu vou começar, porque tem alguns irmãos adentrando aqui, eu vou começar falando aqui, tá? Simbolicamente, eu vou mostrar para vocês o que nós vamos abordar dentro desse tópicos durante 14 dias. As correntes do passado representam tudo aquilo que prende a mente e o coração. Vou te dar um exemplo: traumas, mágoas, erros cometidos, injustiças sofridas, lembrança que nos paralisam. Lembranças que nós temos do passado, sentimentos que temos do passado, que o diabo, como eu fiz uma ministração agora, no domingo retrasado, falei sobre isso. Eu quero até dar uma pincelada nesta noite para você prestar bastante atenção. O diabo, o adversário da nossa alma, ele só tem poder nas nossas vidas se nós dermos legalidade. A Bíblia nos aponta isso. Por quê, pastor? Porque o diabo, ele é oportunista. Ou seja, ele trabalha em nossas vidas através das oportunidades ou através das nossas brechas. É por isso que Paulo bate na tecla de Efésios, capítulo de número 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Aí Pedro, o apóstolo, escrevendo em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, ele diz assim, ó, vigiai. Porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí eu vejo o próprio Jesus trazendo a ilustração da sua palavra, dizendo em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, o adversário da nossa alma, ele é oportunista. E se você der legalidade, ele vai entrar e vai fazer um arraso na sua vida.
Então para e pensa. Tá? Então presta bastante atenção. Lembranças do passado, como traumas, mágoas, erros cometidos, injustiças sofridas, lembrança que nos paralisam, assim como corrente de ferro limita o movimento de alguém, essas correntes espirituais impedem que avancemos para o que Deus tem preparado para nós. Irmãos, para trazer uma ilustração da corrente, em Atos capítulo de número 12, irmão Arlon, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Em Atos capítulo de número 12, irmão Cláudio Oliveira, Deus abençoe, a paz do Senhor. No capítulo de número 12, versículo de número 5, a igreja orava a Deus pela vida de Paulo. E se vocês continuarem lendo o texto, vocês vê que Paulo foi preso pelo um homem chamado Herodes, o Eclipas, e naquele período Pedro foi acorrentado. E quando Pedro estava acorrentado, tanto as mãos, tanto os pés, ainda tinha 16 homens, 16 soldados guardando a prisão. Quando eu leio o texto, eu vejo que Pedro, ele não podia se locomover devido àquelas correntes. E me lembro agora de uma mãe desesperadamente, ao ver o seu filho se afundando no crack e, ao mesmo tempo, furtando os bens de dentro do próprio lar para sustentar o vício, ela pegou uma corrente, pegou um cadeado e amarrou seu filho aos pés da cama de tal maneira que ele não conseguia se livrar. Então, corrente aprisiona, corrente ela paralisa. Só que também temos a corrente que envolve a libertação. Lá em Marcos, no capítulo de número 5, a Bíblia nos afirma sobre um endemoniado gadareno. Então, meus irmãos, o Senhor Deus está trazendo à luz da palavra para a sua vida uma libertação que você jamais viu. Então, é necessário você quebrar as correntes e romper com aquilo que te liga, que te prende ao passado. E o diabo, como eu já disse, ele é oportunista. Irmã Gorete, Deus abençoe a senhora e a tua família, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar. Nesse propósito a qual nós vamos dar início, se o Senhor Deus assim permitir, rompimento simboliza libertação. E a pergunta que não quer se calar, pastor Anderson, eu estou liberto e liberta 100%? Eu falo que não e provo para você. Por que não, pastor? Porque se eu e você tivéssemos liberto totalmente, nós não estaríamos aqui. Ou seja, nós não dependeríamos mais do Senhor Deus. Então, a libertação é um processo. Todo dia você passa por um processo de libertação. Se o diabo jogar na sua mente ou colocar na sua mente que você está liberta totalmente, cuidado com isso. Porque se ele colocar no seu coração e você alimentar isso, você é uma presa fácil para ele. Porque a libertação é um processo. Nunca esqueça disso. Então vamos lá. É como ver Deus quebrando cada elo que aprisiona. Quantas pessoas aprisionadas e quantas pessoas que vivem sobre cadeias espirituais, cadeias da maldição hereditária. E tem pessoas que não acreditam nisso. Pastor, eu não acredito em maldição hereditária. Se você não acredita, eu só lamento, porque ela existe e é uma realidade, tá? Presta bastante atenção. Irmão Geraldo, Deus abençoe, a paz do Senhor, boa noite. Vamos lá. Eu estou trazendo a vocês
neste propósito, o rompimento simboliza libertação. Não esqueça, rompimento simboliza libertação. E eu falei, explico novamente, que a libertação é um processo. É como ver Deus quebrando cada elo que nos aprisionava. Olha que coisa linda. Então, ou seja, é passo a passo. O que Paulo nos afirma em Filipenses, no capítulo 4? No capítulo 3. Aqui ele diz assim no versículo de número 14, prossigo para o alvo. Ele tem o alvo. Qual é o alvo de Paulo? É Cristo. O alvo dele é Cristo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, nos afirma dizendo, olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Então, enquanto você estiver olhando para o Senhor, você vai alcançar o que Deus tem para a sua vida. Então, vamos lá. Aprisionava, abrindo caminhos para um novo tempo. Irmãos, eu vou mostrar a vocês que a libertação, as correntes que nos aprisionam, elas são quebradas através da oração, do jejum, e quando nós confessamos, nós desligamos. Eu encontro um texto de base em Mateus capítulo 18, versículo 18, que nos afirma dizendo, em tudo que será ligado na terra, será ligado no céu, e tudo que será desligado no céu, será desligado na terra. Então, eu encontrei aqui dentro do tópico, que nós vamos usar como base, que é Isaías 43, verso 18 e 19. O caminho no deserto e os rios armos, que Isaías representa o quê? Esperança, provisão divina, surgindo onde parecia impossível. Ou seja, quando o Senhor Deus começa a quebrar essas correntes, tá, do passado, através da minha vida, da sua vida, através da nossa renúncia, através das nossas atitudes em orar, jejuar e buscar, o que acontece? O Senhor Deus, ele vai preparar um caminho, ele vai preparar algo novo, ele vai preparar provisão divina, surgindo aonde parecia impossível. Quem sabe eu estou falando com alguém que está vivendo um passado no seu presente. Ou seja, você que no passado, não tão distante, sofreu uma perca, sofreu uma traição, sofreu uma dor, sofreu um desprezo, sofreu um trauma, uma rejeição, um prejuízo que até hoje ele paira na sua mente e você não consegue se livrar. Por quê? Porque são traumas que o diabo aproveita desses traumas para escravizar muitas pessoas. Mas eu vou mostrar para vocês, à luz da palavra de Deus, que o Senhor Deus, ele quebra essas correntes quando nós se colocamos diante dele. Você vai ver que Davi, ele foi aprisionado pelo pecado do passado há muitos anos. Sim, ele foi porque até então ele não tinha confessado esse pecado. Escuta, por ele não confessar aquele pecado, e o pecado do passado veio acompanhando ele, foi moendo ele, foi machucando ele, ao ponto de ferir a sua alma, atingir o seu emocional, o seu psicológico. No Salmo de número 30, ele fala sobre isso. Mas aonde, pastor, que Davi consegue a libertação, quebrando ou rompendo a corrente do passado oculto?
Porque é corrente do passado oculto. São pecados escondidos, não confessados, que eles ficam ali. Ei, pecados não confessados diante de um líder ou até mesmo diante de Deus. Mas o adversário da sua alma e da minha alma, ele sabe muito bem e ele fica se alimentando. Escuta, no Salmo 51, Davi, ele coloca diante do Senhor, eu quero até ler com vocês, tá? Eu quero até ler com você, para que você entenda, quando eu e você quebramos, quando nós oramos e confessamos ao Senhor quebrando. Acompanha comigo o Salmo de número 51. Olha só. Olha o que Davi diz. Tende misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades. Apaga as minhas transgressões. Transgressões significa pecado. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Olha aí. Davi, ele vai confessar o pecado dele diante de Deus. Enquanto ele não confessou, ele ficou escravo do pecado e do diabo. Quantas pessoas, irmãos, que não conseguem prosseguir, quantas pessoas que não conseguem avançar por causa de pecado escondido, não confessado, correntes que precisam ser quebradas. E aí pessoas ocultando, e o diabo, ele faz o quê? Ele vai se alimentando disso. E é por isso que tem pessoas que não conseguem ter uma vida estabilizada espiritualmente, não consegue ser bem-sucedida em algumas áreas da sua vida, porque Salomão nos aplica em Provérbios capítulo 28, versículo de número 13, aquele que encobre as suas transgressões ou os seus pecados, nunca prosperarás. Nunca, ele fala isso. Mas aquele que confessa e deixa, alcançarás misericórdia. E o tema é rompendo com as correntes do passado. Você que um dia levantou as mãos para o Senhor Jesus e confessou Ele como o seu único e suficiente Salvador, você fez a seguinte oração. Eu, quando eu vou orar por alguém que reconhece a Cristo, essa pessoa tem que orar comigo da seguinte forma. Ela levanta as suas duas mãos e fala comigo assim, repetindo a minha oração. Irmã Vânia Cunha, Deus te abençoe, boa noite. Irmã Renata, Deus abençoe, boa noite. Outras pessoas que adentraram aí, que eu não vi, que eu estava falando, Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Presta atenção. Eu faço assim, a pessoa levanta a mão confessando a Cristo, ela tem que repetir comigo, dizendo essas palavras: Senhor Deus, neste momento eu reconheço o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da minha alma. Eu confesso Ele e neste momento eu peço que Ele escreve o meu nome, a pessoa fala o nome dela, no livro da vida e sela com o teu sangue. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, pecados que eu cometi, Senhor meu Deus, e vai falando, e eu vou orando e impetrando a bênção, porque o Senhor, pela infinita misericórdia, me concedeu essa graça e essa autoridade espiritualmente falando. Então, eu quero dizer a você, um dos motivos de pessoas não conseguir avançar na vida são pecados ocultos, correntes que são ligadas em pecados ocultos não confessados. Isso é muito sério. Então, começa por aí. Vamos para o texto, tá, a qual eu estou dialogando com vocês. Assim, cada dia de oração e de jejum será como um golpe. Presta atenção. Assim, cada dia de oração e de jejum será como um golpe espiritual contra as correntes
que até nenhuma delas permaneça, possamos caminhar livres para viver um novo de Deus. Pastor, como que eu vou viver um novo de Deus? Quando você quebrar essas correntes. E eu coloquei aqui alguns tópicos que eu quero ilustrar a vocês. Está aqui nesse folder. Eu quero ler e mostrar a vocês rapidamente. Tópicos, são 14. Correntes em relações ao passado. Você que já teve um relacionamento, até hoje te aprisiona. Até hoje te aprisiona. Você já não tem mais contato com essa pessoa, mas até hoje o relacionamento que você viveu te aprisiona. Tem alguma coisa que é ligada a essa pessoa que te aprisiona e você não consegue se libertar, mas o Senhor Deus vai te orientar dentro desse propósito e você vai viver um novo de Deus. Corrente do abandono, pessoas que se sentem abandonadas, ou pessoas que foram abandonadas na infância pelo pai, pela mãe, foram criados por outras pessoas e na sua fase adultas, elas descobriram que os pais atuais não são os pais biológicos, mas a bem da verdade, pai não é aquele que faz, pai é aquele que cuida, é aquele que cria, que dá educação. Então presta bastante atenção. Corrente de traumas emocionais, tá? Tem pessoas hoje que não conseguem alcançar os seus objetivos, seus ideais, começa a se frustrar e com as frustrações, decepções, traumas emocionais, as pessoas começam a viver crise de ansiedade, síndrome do pânico, algumas delas contraem até mesmo depressão. Então são correntes que vão ser quebradas em nome do Senhor Jesus. Corrente do medo e da insegurança. Irmãos, recentemente eu estava ministrando em uma denominação a qual o Senhor Deus chamou a mulher, revelou a vida dela, a qual ela estava aprisionada, tá, com os remédios do passado. Por quê? Porque o pai dela, ela me contando que o pai dela apagava a lâmpada e ela gritava, pedia o pai para não apagar, porque ela tinha medo. Ela tinha medo. Então, e nisso, ela só conseguia dormir quando os pais dela medicavam ela. Então, ou seja, olha a situação, quantos anos, e ali, para a glória do Senhor Deus, ela foi liberta daquela medicação. Então, eu quero dizer a você, o Senhor Deus, Ele quer quebrar as correntes do passado na sua vida, mas só vai depender de você e depender de mim, se nós assim acreditarmos. Corrente de relacionamentos destrutivos. Tem pessoas que estão presas a outras, emocionalmente falando. Pessoas que passam a ser dependente de outras, emocionalmente falando. Essa corrente tem que ser quebrada. Você depende totalmente de Deus. Você precisa dessa pessoa, mas você não depende dela. Então presta bastante atenção. Irmã Vívia Cunha, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, presta atenção. Outro tópico de suma importância, corrente de sentimento de culpa. Corrente de sentimento de culpa. E para isso eu vou voltar lá em Isaías, no capítulo de número 43, versículo de número 18. Presta atenção. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Aí eu me lembro agora de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo que se fez novo. Deixa eu te falar uma verdade. Eu, particularmente falando, antes de ter um encontro com Jesus,
a irmã Vânia Cunha também, nós tínhamos contatos nos bailes funks da vida. Hoje, eu não ouço louvores que tem batidões. Por quê? Porque um dia que eu aceitei a Cristo, ou Cristo me aceitou, eu quebrei essa corrente. Então, quando eu ouvi algum tipo de louvor, que para mim, particularmente falando, não é, algum tipo que tem essas batidas, vai vir na minha mente o passado. E essa corrente já foi quebrada em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Então, meus amados irmãos, eu estava no baile funk, eu vivia nos baile funk e eu cantava funk, mas hoje não. Hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu vou ouvir louvores que vai edificar a minha alma e levar o meu espírito a Deus, aonde eu tenho contato com o Pai. Então presta atenção, tá? Se você estiver ouvindo música que é louvor, que tem esses batidões que levam o seu pensamento lá atrás, cuidado. Isso pode ser uma grande brecha, não pode não, isso é uma grande brecha que você está dando para o diabo trabalhar no seu psicológico e no seu emocional. Cuidado. Vamos dar continuidade aqui. Como eu disse para vocês, o sentimento de culpa, tá? Outras pessoas, Deus já te perdoou e você não se perdoou ainda. Essa corrente tem que ser rompida. O Senhor já te perdoou, mas a condenação do adversário na sua mente deixa você com sentimento de culpa. Tem pessoas que até já partiram, já morreram, e você se sente culpada ou culpado. E o Senhor Deus já te livrou desse peso, e ainda você está alimentando isso. Cuidado, nós vamos aprender dentro desses 14 dias, se o Senhor Deus assim nos permitir. Outro, corrente da palavra maldita ou maldição. Irmãos, quantas palavras lançadas e você se alimenta dela até hoje. Tu acredita que minha mãe, antes de conhecer Jesus, ela sempre liberava uma palavra dizendo: você vai acabar sozinho. Você vai acabar sozinho, você não para com ninguém. E eu estive agora na residência da minha mãe, irmãos, minha mãe deitada na cama dela. Eu dobrei o meu joelho. Isso. Eu estou com 50 anos. Eu dobrei o meu joelho na cabeceira da cama, peguei a mão dela, coloquei as 2 mãos dela na minha cabeça, eu falei: minha mãe, ora por mim e quebra toda palavra que a senhora lançou sobre a minha vida. Ela: que isso, meu filho? Mãe, só ora. E ela começou a orar. Eu repreendo, eu desfaço, eu vou quebrando toda palavra. Irmãos, ela foi orando, e ela foi orando, e ela foi orando. E eu sentindo a graça, rabrate, que orramão, devraço e... Irmãos, isso é muito importante no mundo espiritual. Eu estava dialogando com a mãe. Estava eu e a minha mãe dialogando com uma outra mãe. E eu falando com a outra mãe da seguinte forma: mãe, deixa eu te falar uma verdade. A sua oração diante de Deus é mais poderosa do que de um líder espiritual, porque a senhora é mãe. Libera uma palavra sobre a sua filha, sobre o teu filho, de bênção. Ainda que a tua filha vire as costas para a senhora, ainda que a sua filha ou seu filho não conversam com a senhora, te rejeita ou te despreza, libera a palavra de bênção. E aquela mãe tomou posse daquela palavra. Então, meus irmãos, eu estou mostrando para vocês a realidade. Irmãos, o Espírito de Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida.
dentro desse propósito de 14 dias debaixo do tema rompendo com as correntes do passado. Eu já vou indo para os minutos finais. Nós vamos aqui mais um tópico aqui. Sentença do passado. Tem pessoas que têm sentenciadas. Pessoas sentenciadas. Irmãos, o inferno declarou a sentença de morte dessa pessoa. Irmãos, através de obras, de trabalhos espirituais, são correntes que devem, precisa ser rompidas. É romper, é cortar o cordão umbilical. E tem pessoas, irmãos, que estão me ouvindo nesta noite, que não cortaram o cordão umbilical ainda do passado. Está presa ao cordão umbilical. Vai orar que Deus vai te falar que cordão umbilical é esse. E você vai viver livre depois que você cortar esse cordão umbilical. Corrente da dor e do perdão. Correntes espirituais, como eu já disse, maldição hereditária na família, que vão ser quebrada. Corrente de abuso, vão ser quebrada, abusos emocionais, físico, sexuais. Irmãos, eu estava ministrando em uma igreja na última quinta-feira retrasada, se não me falha a memória, quando eu estava em viagem. Presta atenção. Olhei para uma senhora, já tenho ali os seus 50 e poucos anos, olhei para ela, eu estou todo arrepiado. E eu falei dessa forma, eu falei, irmãos, o Senhor hoje está tocando na vida desta mulher, no emocional dela. Porque essa mulher tem trauma de abuso desde a infância. Comecei a falar assim, irmão, o Espírito do Senhor Deus começou a revelar aquela mulher começa a chorar. Eu impetro a bênção de Deus sobre a vida dela, chamei a pastora que estava ali, impetramos a bênção sobre a vida dela. Após o culto, fomos jantar, e a pastora, justamente com o seu esposo, falou comigo, pastor Anderson, aquela irmã que o Senhor chamou e Deus revelou, ela foi abusada desde a infância. Na sua adolescência, ela foi abusada, melhor dizendo, por seu padrasto. A mãe dela e o padrasto dela saía para trabalhar. A mãe dela pegava a condução e o padrasto dela descia no outro ponto, voltava e abusava dela. E ela falou, pastor, aquilo ali foi profundo que Deus revelou para o Senhor. Então, meus amados irmãos, tem pessoas que até hoje, tem mulheres que são casadas, homens que já são casados, mas até hoje tem um trauma do abuso do passado. Então vamos orar e vamos romper com as correntes dos traumas do passado, do abuso, no nome do Senhor Jesus. Já estou finalizando. Correntes da legalidade emocional, depois vou explicar sobre isso. Corrente da surdez espiritual, dificuldade de ouvir a voz de Deus, e corrente dos pecados, como eu estava dizendo, os pecados ocultos ou secretos. Então, alguns tópicos nós vamos estar abordando dentro do período de 14 dias. Você que chegou agora, eu já vou finalizar, e se você for fazer esse propósito comigo, eu te aconselho você voltar lá no começo da live, que vai ficar gravada e também vai estar no meu canal do YouTuber, tá? Pastor Anderson de Souza, PR o Anderson de Souza, Souza com Z, vai estar no meu canal do YouTuber. Você pega essa gravação, esta live, e veja ela na íntegra, e você compartilha com alguém, que com a permissão do Senhor nosso Deus, no próximo domingo, dia 10, às 21 horas, vamos dando início a esse propósito, que vai ter uma durabilidade de 14 dias. Não esqueça que vai ser 14 dias de oração e de jejum.
Não esqueça que você que vai entrar comigo nesse propósito, você vai estar amanhã, dia 9, tá? À meia-noite, sábado, à meia-noite, você vai estar abrindo, ou após a sua última refeição, você vai estar abrindo um propósito, santo jejum, até o horário que você apresentar diante do Senhor nosso Deus. E você vai falar: Senhor, eu estou abrindo esse propósito, tá? Juntamente com o teu servo, o pastor Anderson, para o propósito de oração, que tem uma durabilidade de 14 dias, com o tema Rompendo com as Correntes do Passado. Pastor, como que vai proceder esse propósito? Presta bastante atenção. Vai estar chegando no seu WhatsApp, tá? Um folder como esse, mas eu creio que é no fundo preto, tá? Vai chegar um folder como esse no seu WhatsApp, e dentro desse folder vai estar todos esses tópicos, aonde eu vou estar orando durante 14 dias juntamente com você, porque eu creio. E aí você vai orar comigo. Aí na sua casa, você vai ver o folder e vai apresentar diante do Senhor nosso Deus. Se você quiser imprimir esse folder, não tem problema, você pode imprimir aí e ir orando comigo. Ou se você quiser anotar à mão, tá? Você quiser anotar à mão numa folha, no caderno, pode anotar também, e aí você vai orando comigo, apresentando. E se o Senhor Deus colocar no seu coração algum corrente que você está aprisionado ainda, que precisa quebrar, você anota aí. Anota. E aí nós vamos estar apresentando diante do Senhor nosso Deus. Amém? Então, meus irmãos, já chegamos ao final desta live. É só meu para trazer uma introdução a vocês, orientando vocês como vai proceder esse propósito, tá? Vão ser 14 dias de jejum e oração, tá? Iniciando o jejum amanhã, dia 9, a partir das 0 hora, que já vai ser no domingo, dia 10, tá? Não esqueça que o domingo é o dia dos pais, né? Mas fica à vontade, o horário do jejum é você e Deus, tá? Você só não pode deixar, escuta, você só não pode deixar de esquecer que você precisa abrir o jejum e também precisa fechá-lo. Ou seja, como você abre ele, você também fecha, entregando no devido horário que você apresentou diante do Senhor nosso Deus. Amém? Qualquer informação, qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Você tem aí hoje, você tem sábado e você tem o domingo durante o dia para me chamar e para tirar qualquer dúvida. Amém? Porque no domingo, se Deus permitir, às 21 horas, já estaremos ao vivo, como vive o Senhor, para darmos início a esse propósito de 14 dias debaixo do tema Rompendo com as Correntes do Passado. Vai ser muito forte e eu creio que o Senhor Deus fará maravilha na sua vida e através da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Encurva sua cabeça, por favor, e oremos ao Senhor. Não esqueça que eu vou enviar no seu WhatsApp, tá? Se você não tem ainda, tá, o WhatsApp, me chama nesse WhatsApp que está aí, ó, na descrição da live, me chama nele, que eu vou estar enviando a você esse folder e você vai estar transcrevendo ele numa folha para orar junto comigo durante 14 dias. E aí, se você orar com fé, crendo e fazendo da forma que eu estou te orientando, você vai ter resultado para a glória de Deus no nome do Senhor Jesus. Amém? Encurva sua cabeça, vamos finalizar com uma oração, com a bênção apostólica e logo mais a bênção sacerdotal. Querido Deus, eu quero engrandecer o teu santo nome por esses minutos que o Senhor me concedeu ao falar ao coração dos teus filhos e das tuas filhas acerca desse novo propósito. Sim, Pai, rompendo com as correntes do passado. Pai, que o Senhor manifesta o seu poder através desse propósito de jejum e de oração. Eu creio e acredito, Senhor meu Deus, que o sobrenatural do Senhor vai se manifestar na vida de cada irmão e de cada irmão, ó Deus,
que estão aprisionadas, meu Deus, aprisionados, Senhor, com correntes do passado. Eu creio, Pai, no poder da libertação em nome do Senhor Jesus. Assim oramos e te agradecemos para a glória de Deus e já te apresento, ó Deus, o próximo dia 10, domingo, às 21 horas, ó Deus, esse propósito. Abençoa cada irmão que vai abrir o santo jejum, meu Deus, amanhã, dia 9, às 0 horas. Meu Deus, que o Senhor abençoe a consagração de cada um e que teu nome seja glorificado para a glória de Deus, em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Eu creio que o Senhor há de nos fortalecer dentro deste propósito para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Por gentileza, encurva sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Finalizando, faça com as suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu sábado será um sábado de livramentos, de conquista, vitória, paz e realizações para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Deus abençoe a cada um dos meus amados irmãos e irmãs que tiraram o seu tempo para estar comigo nesta live. E se programa, não fica de fora desse propósito, não. Você vai ter a oportunidade única dentro desse propósito revelado pelo Espírito Santo de Deus, de ser abençoada, abençoado e abençoar outras vidas no nome do Senhor Jesus. Amém? Mais tardar, amanhã vai estar chegando no seu WhatsApp um folder como esse, no fundo preto, e aí você vai estar transcrevendo no caderno, no papel sulfite e acompanhando comigo esse propósito no nome de Jesus. Deus abençoe, tenha uma excelente e abençoada noite em nome do Senhor Jesus. Até domingo, querendo Deus, às 21 horas. Forte abraço, fica todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus.